Se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, daqui a pouco ele vai achar outra pessoa que vai fazer no teu lugar. Pois é, esse é o assunto desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Já se inscreve, curta esse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre fazer o que Deus nos determinou para fazer. E para isso eu vou usar de exemplo duas parábolas que de início eu achei que fossem iguais. A primeira é a parábola das minas, que está lá em Lucas capítulo 19, dos versos 11 a 27, e a parábola dos talentos, que é uma das minhas preferidas, que está lá em Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30. E o que tem de diferença isso? Uma dessas parábolas fala sobre igualdade e a outra sobre equidade. Ou seja, igualdade vocês sabem, né? É dar às pessoas a mesma coisa. Por exemplo, na parábola das minas, fala que o Senhor ia se ausentar da cidade e ele tinha 10 minas e 10 servos. Portanto, pela matemática, cada um ficou com uma mina. E na parábola dos talentos eram 3 servos, tá? Um ganhou 5 talentos, o outro 2 e o outro 1. E aí eles multiplicaram o final, provavelmente vocês já sabem. E o que eu quero falar com essas parábolas? No início, Deus trata todo mundo com igualdade, assim como lá na parábola das minas. O que ele entregou para você, ele entregou para outra pessoa. Só que o que acontece? Algumas pessoas se aperfeiçoam naquilo, multiplicam e outras enterram. Assim como aconteceu praticamente em ambas as parábolas. Em uma parábola o servo enterrou e na outra ele embrulhou num papel e guardou lá, esqueceu. Ou seja, os dois praticamente esconderam o talento, a mina que receberam e não multiplicaram. E a mesma coisa acontece com a gente. Deus nos dá saúde, Deus nos dá oportunidade, capacidades, habilidades, embora às vezes pareçam poucas, a gente tem a possibilidade de pegar e multiplicar, pegar e treinar aquilo, aperfeiçoar. Só que muitas vezes, por medo, assim como esses servos tiveram medo de perder, a gente acaba guardando e levando para o esquecimento. E nas duas parábolas, vocês sabem o que aconteceu, né? O Senhor olhou para esses servos que tinham embrulhado e enterrado tanto o talento quanto a mina e falou assim: servo mau e preguiçoso, por que você não levou esse talento ou essa mina ao banco para que pudessem ser multiplicados? Agora eu vou tirar de você e vou dar aquele, aqui tem 10. Ou seja, se a gente não fizer o que Deus nos chamou para fazer, pode ser que esse chamado que ele nos entregou, essa oportunidade ou até mesmo o nosso fôlego de vida possa ser tirado e dar para outra pessoa. E isso eu tô levando ao pé da letra também na questão de tirar o fôlego de vida, mas o que eu quero falar para vocês é, se Deus te entregou algo nas tuas mãos, não fique com medo e enterre. Se ele falou para você fazer, é porque ele sabe que você tem capacidade. Ele conhece cada um dos filhos. Por que ele daria uma oportunidade para você, sabendo que você não iria e não poderia cumprir? Gente, o maravilhoso de servir a Deus é saber que nós não somos capazes por nós mesmos. Porque assim, quando Deus entrega algo na nossa mão, por mais que a gente seja improvável, é aí que tá as maravilhas de Deus também. Porque se nós somos pessoas improváveis, a glória dele vai transparecer ainda mais na nossa vida. E as pessoas vão ver, sabe, tudo que a gente faz é para glorificar o Senhor. Então, tenha muito em mente, no início Deus trata as pessoas com igualdade, mas depois ele vai requerer equidade, ou seja, ele vai dar conforme a capacidade de cada um. E uma coisa que eu sempre falo é que assim, ó, Deus não consegue encher o barco da nossa vida, assim como ele fez, né, lá na pesca maravilhosa com Pedro. Ele não consegue encher o nosso barco se o barco já tá cheio, senão ele vai transbordar e vai afundar. Ou seja, a gente precisa multiplicar com outras pessoas para receber mais de Deus. Então, às vezes a nossa vida fica estagnada e a gente não sabe o porquê, mas é porque a gente não está multiplicando. A gente enterra tudo que Deus nos dá. Deus nos dá bênção, nos dá saúde,
Sabe, tudo que ele já fez na nossa vida, provavelmente você já teve algum momento de dificuldade que Deus te deu um escape e que hoje pode servir de testemunho para outras pessoas, só que você guarda o testemunho para você e às vezes você até esquece do que Deus fez, assim como o povo que atravessou o Mar Vermelho. Por exemplo, olha só, Moisés lá, tava, né, o pessoal indo atrás de Moisés e do povo e Deus abriu o Mar Vermelho. Pois bem, o pessoal fugiu dos soldados, né, do exército, em terra seca, chegaram do outro lado do mar, para depois de um tempo o povo murmurar contra Deus e falar: Senhor, você nos mandou aqui, fez com que a gente atravessasse o mar para a gente morrer de sede? Quantas vezes a gente é ignorante, igual esse povo? Deus faz maravilhas na nossa vida, só que depois, quando acontece uma dificuldade, a gente pensa: meu Deus, por que eu tô aqui? Talvez é porque você não reconheceu e não multiplicou as coisas que Deus te deu, as oportunidades que Deus te dá. Então fica aqui esse vídeo de incentivo. Não guarde as bênçãos que Deus te deu só para você. Não retenha só para você. Testemunha com outras pessoas. Pregue o evangelho, sabe? Vá orar por outras pessoas. Use a internet, talvez. Não sei qual é o chamado que Deus te deu para pregar o evangelho, para ajudar outras pessoas. Sirva as pessoas. Eu sempre falo que o que a Bíblia deixa mais claro é que nós viemos aqui na terra para servir os outros. Tanto é que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E como a gente ama o próximo? Servindo o nosso próximo. Então que fique aí de lição e que você possa tirar isso do papel e levar para a prática. Multiplique o que Deus te deu. Caso contrário, isso será tirado de você e dado para outra pessoa, assim como aconteceu nessas duas parábolas. Porque essas duas parábolas, elas são parábolas que mostram como será o reino dos céus. E o reino dos céus será assim. Ele não é ganho por força, mas sim pelo serviço, sim pela obra, sim pela fé. E a obra, gente, ela fortalece a nossa fé. Então, quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente faz, mais a gente tem fé e mais a gente se aproxima de Deus. Então, que você possa tirar isso dessas parábolas e levar para a sua vida. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Multiplique as coisas que Deus te dá. Eu sei que no início não é fácil, o medo tenta nos vencer, os pensamentos negativos de não sou capaz e não mereço tenta nos vencer, mas lembrem que é tudo pela graça. Conforme a gente vai fazendo a obra, nossa fé é aumentada e o nosso relacionamento com o Senhor é aumentado e também a gente glorifica quem Deus é nas nossas ações. Então, quanto mais a gente multiplica, mais nos será dado e mais a gente pode transbordar na vida das pessoas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já curte, se inscreve, compartilha com fulano, ciclano, beltrano, que quer ouvir, que precisa, né, ouvir essa palavra e te espero no próximo vídeo.